A gente começa o SBT Rio nesta sexta-feira com esse intenso tiroteio na ladeira dos Tabajaras. Você tá vendo aí, Zona Sul, muita gente da janela, gente deitada, a caminho do trabalho, durante uma operação da Polícia Civil. E também, não só do Rio, mas do Pará, os caras soltaram o aço. Kit rajada é vagabundo, irmão. Kit rajada é simplesmente traficante. Isso tudo atrás de um criminoso paraense que tá escondido ou estava escondido. Será que já acharam? Quem tem os detalhes direto do local é ele. Ah, não, já tá aí na Polícia Civil. Ou seja, hoje tá tranquilinho, hein? Jackson Silva, boa tarde pra você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. O Alisson Souza da Silva, conhecido como Troia, do Pará, o traficante do Pará, estava escondido aqui na ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, tranquilamente. Mas foi surpreendido pela polícia. Após intenso confronto, o traficante foi preso. Daqui a pouco, mais detalhes sobre a prisão dele e também do clima ali nos Tabajaras. Isabelle Benito. Tá certo, Jackson Silva, daqui a pouco você vai saber como que tá a situação por lá. Ele tá ali com muita coisa na mesa e tem também entrevista com o delegado. Mas foi uma operação justamente para ser de surpresa. Quem é esse bandido, para quem tá ligando a televisão agora? Um alvo só e mais, hein, gente? Há muitos anos, Jackson Silva, repórter experiente como eu, sabe que há muito tempo eu não via pipoco no Tabajara. Às 6 horas da manhã, os policiais civis entraram ali na ladeira dos Tabajaras com o objetivo para prender o traficante, o Alisson Souza da Silva, mais conhecido como Troia, do Pará. Isabelle, ele estava escondido aqui já há muito tempo, é chefe do tráfico de drogas do Pará e se abrigou ali na ladeira dos Tabajaras, com refúgio também de traficantes do Rio de Janeiro. Assim que os policiais entraram ali por Copacabana, houve intensa troca de tiros. A gente consegue ver nas imagens moradores descendo, tentando se proteger. Crianças que iam para a escola também se abrigaram atrás de carros que estavam estacionados. Depois, a CORE, a tropa de elite da Polícia Civil, entrou por Botafogo. O confronto, Isabelle Benito, aumentou ainda mais. Isabelle, para ter uma ideia, as pessoas correram para as casas e pediram ajuda. Agora, para saber sobre a investigação, estou aqui com o delegado, que é o Gustavo. Muito obrigado pela sua participação. Cenas de horror, infelizmente, que representa muito bem aqui as comunidades cariocas, né? Que o senhor também conhece muito bem. Agora, esse bandido, quem era esse bandido? Bom dia Isabelle, bom dia Jackson. Então, esse criminoso, ele é faccionado do Comando Vermelho, ele está envolvido em muitas extorsões a comerciantes no estado do Pará, vem sendo uma prática forte dessa facção criminosa no estado do Pará. Eles ficam aqui do Rio de Janeiro e comandando toda essa atividade criminosa de tráfico de drogas, de domínio territorial e de exploração e extorsão a comerciantes, cobrando taxas altíssimas, e eles praticam isso à distância aqui do Rio de Janeiro, com os asseclas deles lá e executando as ordens deles emanadas aqui do Rio de Janeiro. Doutor Gustavo, estou à sua disposição, Isabelle Benito. Doutor Gustavo, boa tarde, está aí com o apoio da DRE, a gente já viu várias vezes a DRE participando nessa sinergia com as polícias de fora, mas do Pará é muito importante. Sim. E aí eu tenho uma pergunta específica para o senhor. Né? A gente viu dos últimos tempos para cá vários criminosos vindo para cá. E essa questão do Pará também, por que os bandidos de lá, a gente sabe que os policiais, todo dia eu tenho um delegado aqui, não sei se o senhor sabe, eu tenho um comentarista que é delegado há mais de 10 anos, cada dia tem uma equipe de delegados que comentam comigo, mas agora eu queria ver a visão de vocês, da Polícia do Pará. Por que eles estão migrando tanto para cá, para as favelas cariocas? Sim, já há alguns anos, os criminosos vinculados ao Comando Vermelho migram do Pará para o Rio de Janeiro. Aqui eles encontram infelizmente, esse abrigo favorável das comunidades conflagradas do Rio de Janeiro, porque é muito difícil de operar aqui. E daqui eles ficam comandando o crime organizado lá do Pará, o tráfico de drogas, as extorsões a comerciantes. Eles vêm para cá porque é mais cômodo para eles, porque eles têm uma dificuldade maior em serem incomodados, né? Mas a gente
no estado do Pará, a polícia do estado do Pará tem feito articulações fortes com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para incomodá-los e vir buscá-los aqui no Rio de Janeiro, como a gente vem fazendo. Já de março para cá, a gente já conseguiu capturar 7 desses criminosos que migraram aqui para o Rio de Janeiro. A liderança do Comando Vermelho do Estado do Pará está toda aqui no Rio de Janeiro, espalhados, pulverizados aí nessas comunidades de difícil acesso, né, por conta de todo esse poder bélico que existe aqui nessas comunidades do Rio de Janeiro. Isabel, uma observação, porque o Alisson estava abrigado aqui nos Tabajaras, mas eventualmente também ia lá para o Pará. Até que a polícia montou um cerco no Pará e para fugir ele voltou para o Rio de Janeiro. Agora, olha só, o delegado falou sobre a contabilidade dele lá no Pará. Ou seja, estava aqui no Rio, mas administrando tudo no Pará. Agora vem para mim, Pedro Mota, quero te mostrar esse caderno, Isabelle Benito. Olha só, aqui segundo esse caderno foi apreendido, olha só, tem dólar. Ou seja, a polícia também investiga se o traficante também tem aliança com outros bandidos fora do Brasil, não é isso, doutor? Exatamente. Todo esse material foi apreendido, né, vai ser periciado e a gente vai dar seguimento às investigações e se for comprovada essa relação, a gente vai tomar as medidas judiciais cabíveis para isso. Não para por aí, isso não para por aí. Doutor Gustavo, eu vou chamar aqui seu colega carioca, doutor Marcelo Carregosa, já que eu te fiz essa pergunta, eu vou fazer agora a pergunta para você, Carregosa. O doutor falou sobre essa questão da chegada, desse monitoramento. Agora, eu sempre me pergunto, o que leva o Comando Vermelho a ter e homicidiar? Tem que ter um contraponto, que o Comando Vermelho a gente sabe o que é, de você ter um cara como esse aqui. O que ganha com isso? Porque atrai a polícia, atrai não só a polícia, atrai a DRE, porque não é a primeira vez que a DRE entra e muitas vezes dá o bote, e bote também outros daqui. Qual é o benefício de você dar abrigo? Não é porque é bonzinho, porque é irmão, porque é amigo de colega de trabalho, né? Na verdade, são vários fatores e várias hipóteses que a gente levanta para essa possibilidade. A primeira é, obviamente, concentração e organização do Comando Vermelho e das facções como um projeto de crime organizado nacional. Então, você também concentrar essas lideranças numa localidade só facilita com que haja a forma de operar facilite para todos os envolvidos de uma forma nacional. A segunda questão é, efetivamente, o Rio de Janeiro, pela história dele e a história como vai se construir o crime organizado dentro das comunidades do Rio de Janeiro, e a forma beligerante cria um cenário propício para que outras lideranças que estão em localidades que funcionam de forma diferente venham para cá. Aqui, em algumas localidades que a gente conhece bem, se torna seguro para essas lideranças estarem aqui. Porque, a princípio, não faz muito sentido elas virem para cá, porque é um custo que a facção tem que ter aqui para ter uma liderança. Querendo ou não, você está trazendo entre aspas, um lorde de uma outra, da facção de um outro local. Eu quero até perguntar para o delegado, porque assim, tem custo. O Comando Vermelho, essa coisa, a gente sabe que também não vamos subestimar, porque ainda mais o Pará, a gente teve aquela grande... A DRE também deu bote naquela que botava o terror no Pará. Agora, eu pergunto o seguinte, doutor, em relação ao conhecimento do crime organizado do Pará, uma liderança como essa, que lá é tratado como rei, a gente sabe como funciona isso, entre aspas, ele vem pra cá, ele não vai querer ser um Zé Ninguém. Ele também vai querer ter um contexto. E ele tem que pagar um preço por isso, porque ele tá dentro do Comando Vermelho, onde existe uma hierarquia muito forte. E a falta de hierarquia, o respeito dela, é a morte. Então, assim, tem que ter uma contrapartida e ele não vai vir ser um nada aqui. Mesmo que for pra fugir da polícia do Pará, ele não vai estar quietinho aqui, né? Sim, exatamente. Na verdade, a gente tem aqui lideranças de primeiro escalão, nós temos criminosos de escalão bem inferior, inclusive, e eles acabam somando aqui as atividades criminosas desempenhadas pelo Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Então, eles reforçam a segurança, né, da comunidade, enfim, eles pagam eventualmente taxas, eles têm uma aliança muito forte, muito forte. Há interesses das rotas, das drogas. Então, assim, não é uma coisa pontual apenas. São diversos caminhos que levam a isso. Isabelle, também tem a questão da troca de cultura entre eles. Vieram para cá para também treinar com os traficantes daqui.
E passaram a agir também como empresários. Assim como o traficante do Comando Vermelho, o terceiro comando por aqui do Rio de Janeiro também, eles também passaram a agir da mesma forma, cobrando comerciantes, cobrando moradores. Olha só a contabilidade desse caderno que foi apreendido lá também junto com esse criminoso. Só que na frente tem 52 mil, 14 mil, 7 mil, entre outros também. Ou seja, é um traficante que também pratica extorsão, né, doutor? Sim, exatamente. Praticam extorsão, eles desempenham a atividade do tráfico e tantas outras atividades criminosas vinculadas aí ao crime organizado. Tanto é que o mandado dele é relativo ao crime organizado. Né? Isabela, outra informação, tá? O doutor, ele é carioca, embora seja delegado lá do Pará, mas ele era inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E agora pertence, a essa delegacia aqui, né, doutor? Exatamente. A delegacia de divisão, na verdade, a DRCO é uma divisão de repressão ao combate ao crime organizado, que a minha delegacia, na verdade, é a delegacia de repressão à facção criminosa, que é vinculada a essa divisão. E o Carregosa falou que quase foi delegado do Pará também. Menina, eu tô achando que a gente tinha que explicar, mas minha família, eu tenho parte da família lá do Pará. Quase foi. Eu cresci comendo maniçoba, que maravilha. Uma das melhores gastronomias do mundo é do Pará, Mas a gente achou que conhece. Né? E ele vai confirmar, o colega vai confirmar. Olha só, meu cara já O conhece. açaí é uma maravilha. Não, o açaí eu já não acho tão bom, não. Eu já tô acostumado com o açaí do Rio. Mas mas ele mora lá, ele não vai entrar nessa, ele não vai entrar nesse embate. Agora, Mas doutor, é diferente, é completamente diferente, né? Agora, doutor, deixa eu falar uma coisa pra você. Então não preciso te explicar. Outra proposta. Vou tentar aqui, só para voltando no assunto em relação a isso, sendo inspetor, sem falar porque agora vocês são delegados, mas com a sua experiência como inspetor aqui, mostra que é o inspetor, gente, por trás de tudo isso, vai estar na resiliência todo dia, tal. O delegado da entrevista também tá, tem delegado operacional, mas ter sido inspetor, então, deve ajudar pra caramba, ainda mais nessa ligação que a gente tá vendo. A gente tá vendo vários presos que já foram levados. Teve no ano passado, uma semana, ou esse ano ainda, se não me engano, vários, um no Complexo do Salgueiro, outro aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, pela DRE com a Polícia do Pará, levando todos de uma vez. Agora, Marcelo Carregosa e também doutor Gustavo. Conhecendo, então, todos nós de Rio de Janeiro, e só o doutor Gustavo agora, literalmente falando do Pará, agora essa prática que o Jackson Silva mostra no caderno, você também tá criando não só uma cria de traficantes aqui de imigração, mas um intercâmbio. Olha isso, gente. Olha, um intercâmbio de aprendizado, de exploração de morador. É isso, Carregosa? E quando você tem as restrições de operação, você vê que as restrições, quando elas são feitas, elas são muito focadas no Rio de Janeiro. Então, assim, você vê que o Rio de Janeiro, como segurança pública, é disparado o estado que acaba sofrendo mais com medidas restritivas operacionais que começam na pandemia, em comparação aos outros estados. Então, o Rio de Janeiro, por conta disso... O avanço deles foi gigante. Teve um avanço documentado do crime organizado como um todo. Que já foi levado até para Brasília. Que já tem documentado tudo mais, que se aproveitou dessas restrições que foram... e aí eu não vou entrar em mérito se foi bem pensado ou não, mas que causou também como contingência, causa esse resultado, e que permitiu que essa migração de criminosos de outros estados, a gente vai começar a ver quase que, não imediatamente, mas num período posterior a essas restrições. Mas assim, não vou nem entrar no mérito agora, que tem a reportagem daqui a pouco, já confirma, mas eu queria fazer uma última pergunta antes de a gente ir para a próxima, que vai ter a reportagem para o doutor Gustavo. Isso não quer dizer, gente, que com a restrição aqui e eles fugindo da Polícia do Pará, deixa bem claro, não quer dizer que o Pará ficou maravilhoso. É muito mais ainda um sinal de alerta para policiais do Pará, e a doutor Gustavo falar, porque assim, esse bandido não tá aqui para morar aqui. Esse bandido tá aqui para ter o aprendizado aqui, e o terror lá piorou também. Ou seja, uma questão nacional, que é o que esse documento mostrou. Não é trazer bandido e lá ficou livre, mas simplesmente, doutor Gustavo, é levar o modus operandi daqui para piorar a situação de vocês lá. Com certeza, esse intercâmbio é fortíssimo. E eles trocam informações, levam práticas criminosas que já são praticadas aqui no Rio de Janeiro há muito tempo e implementam lá no estado do Pará, sem dúvida. Isabelle, só uma informação que é muito importante a gente ressaltar isso. Os policiais já foram ao endereço do traficante, já sabiam onde ele estava. Por isso, a intensa troca de tiros, porque os policiais estavam avançando até o esconderijo desse bandido e os bandidos começaram a atirar.
Agora, claro que faltou um helicóptero mais uma vez, né, doutor? Do helicóptero. O helicóptero é um aparelho determinante para esse tipo de operação, porque tenho certeza que se tivesse um helicóptero a gente não teria tomado tanto tiro. Tinham mais de 10 criminosos armados de fuzis ali, que certamente se a gente tivesse o helicóptero ali não Teria apaziguado. teria realmente sido mais tranquilo, vamos dizer assim. Ainda mais essa imagem que a gente Mas tá vendo. deu para chegar no nosso objetivo, foi tudo bem, foi cirúrgico, ninguém ferido, graças a Deus, não tivemos nenhum efeito colateral. Eles deram tiro na gente, a gente estava com um blindado, chegamos na porta lá do alvo, fizemos a extração dele com segurança e ninguém ficou ferido, graças a Deus, foi tudo bem. A extração dele é ótimo. Marcelo Carrigosa, antes da gente ir para a próxima, quer dar um último palpite aqui. Fala, Carrex, que daqui a pouco vem o VT. O Pará é um local estratégico, pontos de estratégia, é o Cone Sul e a Amazônia Legal. E porque o Pará ele faz fronteira com Suriname e também faz fronteira com as Guianas, né? Então são rotas tradicionais hoje em dia de tráfico de drogas internacional. Então o negócio Pará, é gigantesco, por o isso está Pará escrito é um local doleiro estratégico para o crime organizado. Caraca. Então, também... Isso é uma questão nacional mesmo. Doutor Gustavo, obrigada pelas informações. Se puder ficar, daqui a pouco a gente vai voltar com a reportagem do Jackson. Ali, ó, colega passando ali, olhando para trás. Apareceu, colega, apareceu na gente, a gente mostra no ar. Doutor Gustavo é de que bairro? Se ele não voltar, qual é o teu bairro? Tua mãe mora aqui, a tua família mora aqui, aproveita. Ele volta. Eu não posso dar essas informações, eu trabalho com crime organizado. Mas é complicar, Isabela. Ai, olha, eu que inocente. Manda um beijo pra Ele é tua de mãe que ela tá Japeri, assistindo. Isabela, é de Japeri. Não, ele não pode dar. Manda beijo. Olha, Jackson, eu e você. Baixada da Fluminense. Manda beijo pra sua mãe. Vai, fala. Beijo pra tua mãe, fala aí. Beijo, mãe. Parabéns. Beijo pra todo mundo. Orgulho do filho. Não sei se você vai poder voltar. O Jackson não captou a história, eu muito menos, na sexta-feira. Daqui a pouco a gente volta a reportagem completa. A gente vai ver agora. Rodou. Tia, pelo amor de Deus! Abre, nega, vem! Desespero. Socorro! Socorro! Pânico de moradores que tentavam se proteger no meio da troca de tiros. Misericórdia, Jesus. Não grita, fica calma. Crianças e adultos usaram carros como escudo. Gente, tem criança aqui! A troca de tiros começou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Era mais uma ação da Polícia Civil Carioca e dos policiais do estado do Pará para desarticular traficantes no Morro dos Tabajaras, em Copacabana. Em vários pontos da zona sul da cidade, era possível ouvir o confronto entre bandidos e policiais. Um dos objetivos da operação era prender traficantes que vieram de outros estados para buscar abrigo em favelas do Rio de Janeiro, entre elas aqui no Tabajaras. Os policiais estavam bem perto dos esconderijos dos bandidos e mais uma vez houve ataque dos criminosos. Após o confronto, os policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes prenderam o Alisson Souza da Silva, mais conhecido como Troia. O Wallace foi capturado nesse apartamento no interior da comunidade. Ele é acusado de praticar dezenas de crimes. Troia também era procurado por extorsão contra comerciantes em uma cidade no estado do Pará. Moradores de Copacabana acordaram com o som do confronto. Foi muito tiro, né? Foi, bastante tiro. Bem assustador agora cedo. Tá muito perigoso. Bala perdida tá voando. São pessoas que passaram a conviver com a guerra na porta de casa. A minha filha tá ali! Tá onde ela, cara? Tá ali no carro! Vamos pegar ali, vamos pegar Minha ela. filha tá dentro desse carro! Fica calma, vamos pegar ela. Vamos lá, voltar ao vivo. Ali é o policial falando, aí o doutor Gustavo continua com a gente. Gente, eu fiz um palpite aqui, mas gostaria só pra gente complementar. Lembrando que uma operação como essa, assim como outras que a DRE participou, não pode ir muita gente. Primeiro por uma questão de que pode vazar.
Segundo, que tem que ser, como o doutor Gustavo falou, cirúrgica. A gente viu a DRE entrando de forma cirúrgica. Eu esqueci o nome do outro grande bandido que a DRE pegou lá do Pará, o Carregosa. Não sei se o doutor Gustavo vão lembrar. E que não teve nenhuma troca de tiros. Mas o Tabajara, faz tempo que a gente não via esse conflito. Os caras, a gente não pode esquecer que é Comando Vermelho. Então, assim, sempre estão na atividade. Porque quando a gente está percebendo aqui, mal os policiais chegaram, mesmo em pequeno número, o pipoco foi grande, né, gente? Isabelle, olha só, eu queria te falar sobre os bastidores dessa operação. Quando nós chegamos lá para gravar a passagem, no momento que o repórter aparece, entramos ali na ladeira dos Tabajaras, logo no início. Viu uma moradora e falou assim: saia daqui agora, isso aqui é uma boca de fumo. Traficantes armados com fuzis ficam ali perto, saia daqui. Ou seja, é uma comunidade pequena, não é tão grande, mas com vários traficantes com muito fuzil. Então, a operação de hoje mostrou, infelizmente, o poder de fogo desses bandidos. Eu falei com o doutor Gustavo sobre uma cena que eu enfrentei no Complexo da Penha. Você lembra disso? Eu fiquei em meio ao tiroteio. Comecei a me rastejar até chegar ao blindado do BOPE. Fiz um curso no Exército para lidar com a guerra fora do país. Mas coloquei em prática aqui no Rio de Janeiro. O Gustavo era inspetor, trabalhou em várias delegacias. Hoje é um grande delegado. Então, a experiência dele também serviu para enfrentar o confronto de hoje. Isabelle Benito, bem difícil. A tua experiência foi fundamental nesse momento. Sem dúvida, a experiência que a gente adquiriu aqui ao longo dos anos, especialmente na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Já trabalhei aqui na DRE em 2015, na época que era DECODE. Então, entrei na polícia em 2010, tem quase 15 anos de polícia. E certamente essa experiência que a gente adquire aqui, principalmente no Rio de Janeiro, né, nesse cenário de guerra, a gente certamente consegue atingir nossos objetivos com mais êxito, digamos assim. Marcelo Carregosa queria dar mais palpites em relação a isso. A gente está falando sobre estratégias montadas, principalmente para ter essa sinergia entre as polícias, já que, para quem não pegou o bonde, está pegando o bonde andando, a gente está debatendo com o doutor Gustavo, que é delegado do Pará, e contou com esse trabalho junto com a delegacia, acho que principalmente da delegacia do doutor Rodrigo, que é a DRE, entendendo que a Polícia Civil do Rio de Janeiro e outras polícias tentam mostrar que a questão da facção criminosa Comando Vermelho não é só uma questão só de vocês, não, né? Não é só uma questão da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Exatamente. Como São Paulo tem o mesmo problema também de ser Airbnb de criminoso vinculado em outros estados à facção que também está em São Paulo. Então, assim, a gente tem esse problema hoje em dia estratégico aqui do Rio de Janeiro, que é virar dormitório de criminosos de outros estados. Por isso que não tem mais hipótese nenhuma de algumas investigações não estarem juntas com outras polícias de outros estados, porque vai acabar a investigação deles vindo para cá em algum momento. E aí a gente está vendo isso de forma reiterada. O Pará daqui a pouco vai ter, por exemplo, quase que um posto avançado aqui na cidade da polícia, sabe? Eu só queria fazer uma pergunta pro doutor Gustavo, daí o Jackson pode também fazer pergunta que ele quer fazer. Tá aí a cara do vagabundo, dando uma boa olhada para a câmera ali antes de ir até o local. A ladeira dos Tabajaras, a gente tem um conhecimento um pouco maior, tá aí, não é uma comunidade tão gigantesca assim, é na Zona Sul do Rio de Janeiro, mas assim, me chamou muita atenção, e doutor Gustavo, eu te faço essa pergunta por você já ter trabalhado aqui, senão não faria, como inspetor e com a sua experiência. Eu sei que existem outras investigações em curso, mas ultimamente a gente viu prisões no Complexo da Maré e prisões dentro, principalmente do Complexo da Penha, ou seja, grandes complexos recebendo essas lideranças do Pará ou também de outras localidades. No Tabajara me surpreendeu, não surpreendeu vocês, não? Ter vista pra praia, pô. Surpreendeu porque, como você mesma falou, eles concentram a maior parte deles nessas comunidades que são de difícil acesso mesmo, como o Complexo da Penha, Complexo do Alemão, por toda a complexidade que tem nessas comunidades. Realmente, assim, na ladeira dos Tabajaras chamou a atenção, assim, é uma favela conflagrada, nós entramos lá, tomamos muitos tiros, tinha pelo menos cerca de 10 homens armados de fuzil. Então, assim,
Mas chama assim, a atenção porque a gente não tem visto muito esses criminosos que migram do Pará para o Rio de Janeiro em comunidades da Zona Sul, por exemplo. Então chamou sim a atenção. Isso eu penso que eu acho que eles estão superlotando essas comunidades já conhecidas e estão expandindo para outras comunidades de menor complexidade, digamos assim. Marcelo Carregós. Isabelle, conversamos aqui agora também sobre a questão da já. expansão desses bandidos, só para a gente fazer essa observação. O que acontece? Sabemos sim do poder de fogo dos bandidos daqui do Rio de Janeiro, mas a expansão deles para outros estados também, infelizmente, o próprio Comando Vermelho mesmo tem invadido o Nordeste e outros pontos do Brasil também. Isso também chama muita atenção, né, doutor? Sim, como já foi falado, o Comando Vermelho virou uma facção criminosa nacional, ele está praticamente em todos os estados da federação. E realmente assim como o PCC, é a facção tão complexa, muito complexa na verdade, assim como o PCC. E nós vemos que eles têm sim um interesse de abrangência nacional e internacional também. Ou seja, virou um desafio para o país, não só para o Rio de Janeiro. Com certeza, não é um problema apenas da Polícia Civil do Pará, Polícia Civil do Rio de Janeiro, tem de haver uma integração nacional mesmo no combate a essa facção criminosa. Marcelo Carregosa. O Pará, inclusive, tem uma fronteira tensa ali também, como falei, com esses outros países que a gente faz fronteira. Exatamente isso. E a hipótese que o colega levantou realmente faz bastante sentido, de você já ter uma, entre aspas, superlotação de criminosos de outros estados em determinadas favelas, ao ponto que eles já estão indo. Porque é complicado você ter muitas lideranças juntas em um local, porque isso gera conflito, entendeu? É muito cacique para pouco índio. Então você vê isso muitas vezes, principalmente isso daí eu vi... Era muito visto quando o criminoso perdia a favela, que ele tinha que ser acolhido para uma outra favela. O dono da favela odiava isso, porque ele ficava dando ordem no local. Então isso não era uma situação agradável. E terminava nunca bem. Eu era então, morto, assim, era mais preso, um cacique, era mais um cacique. Por isso a minha ali. primeira pergunta para o doutor Gustavo. Mas eu faço uma outra avaliação com vocês, que vocês não falaram aqui, mas pode ser uma hipótese, doutor Gustavo, Jackson também que conhece, que também teve, ultimamente, um bote da Polícia Civil do Rio de Janeiro sufocando esses grandes complexos e prendendo esses caras. Ou seja, não só uma superlotação, como também um local manjado e já monitorado e mapeado pela Polícia Civil, tanto de fora, mas principalmente pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Sim, com certeza. Polícia Civil do Rio, a gente vem trabalhando aqui em conjunto e observa toda essa asfixia que a polícia vem fazendo nessas comunidades e com certeza isso faz com que eles talvez não se sintam tão à vontade ali e espalhem para uma favela que não chame tanta atenção, talvez. Sim, com certeza. Pelas informações, Jackson Silva, obrigado pelas informações ao vivo direto, o doutor Gustavo do Pará trazendo aí, ó, e o porte certeiro, ó, o balanço é o melhor, né? O balanço é o melhor. DRE fez a prisão junto com a polícia do Pará, entrada ali, teve tiroteio, a gente sabe do desespero dos moradores, mas o importante é que não teve ferido e o cara tá preso.